Esse vídeo, ele continua a conversa sobre teoria de erros e agora nosso objetivo é apenas definir a forma de escrever o resultado final de uma medida. O link para acesso ao material didático que eu estou utilizando está aqui abaixo na descrição. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer é sair um pouco da apostila e definir aqui uma forma de escrita vai ser utilizada no nosso curso. Um exemplo bem prático. Vamos lá, vamos para o quadro. A gente já viu em vídeos anteriores que o resultado de uma medida é expressa da forma azul, que está aí no centro do quadro. E o ΔX total, ele é a soma de duas fontes, o ΔX estatístico e ΔX do aparelho. Só que o que acontece muitas vezes é que esse valor, o ΔX do aparelho, ele é muito pequeno em relação ao ΔX estatístico. Os aparelhos que a gente usa dentro do laboratório são aparelhos muito precisos, ou seja, com um erro pequeno. O que acontece é que você faz muitas medidas e aí aparece um erro estatístico que é muitas e muitas vezes maior que o erro do aparelho. Vou pegar aqui um exemplo numérico. Supor que eu fiz uma medida de comprimento, usando uma régua milimetrada, dessas que a gente está acostumado a usar no dia a dia. E aí, depois de medir várias vezes, fazer a média dos valores, eu encontro na tela da calculadora algo do tipo 17,4123, blá blá blá, centímetros. Numa régua milimetrada, se eu olho com bastante cuidado a distância que existe entre dois tracinhos subsequentes, sou capaz de, com o meu olho mesmo, dizer se o tamanho do objeto parou um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá. Na prática, eu estou dizendo que o erro daquele instrumento é metade da precisão que ele tem, ou seja, meio milímetro ou 0,05 milímetros. A gente vai ver isso com bastante cuidado no vídeo sobre instrumentos de medida. Depois de fazer toda aquela estatística, eu calculo o desvio padrão. E o ΔX estatístico, de forma geral, ele tem a seguinte característica: ele costuma estar pelo menos uma casa acima do ΔX do aparelho, às vezes muitas casas. Vamos definir agora como que a gente escreve o valor final dessa medida, ou de qualquer medida. Vamos escrever ali no cantinho, usando esses resultados, qual que é a expressão final para x. X tem a seguinte forma: ele vai ser alguma coisa mais ou menos aquele erro ali. Vamos começar a escrever o resultado pelo erro. Nesse caso, é simples, 0,15. Basta somar os dois valores. E aí, o valor principal que vai entrar aqui, ele vai ser influenciado pelo valor do erro. E o erro, ele mostra para mim a seguinte característica: eu já tenho uma imprecisão na casa de décimo de centímetro. Meu erro já vai ter uma imperícia de milímetro, ou seja, o que vem depois aqui do milímetro não vai trazer informação nenhuma a mais para mim sobre a precisão daquele experimento. Então, o que a gente faz é a coisa mais natural que a gente pode fazer. Vamos escrever o erro com apenas um algarismo. Quando o erro tiver apenas um algarismo, eu vou saber em que casa eu devo parar o valor principal. Nesse caso, quando o erro tem apenas um algarismo, o valor principal deve ser parado aqui, ó, na primeira casa depois da vírgula, quando escrito em centímetros. Depois do 1 só tem um 4, né, que é um valor menor do que 5, então eu vou escrever aqui, ó, o erro com apenas um algarismo é 0,1 e o valor principal vai ser 17,1. Percebam que o procedimento que eu fiz foi escrever primeiro o erro e depois disso apenas que eu escrevi o valor principal. Eu até deixei aqui, ó, em branco esse espaço só para a gente lembrar que
E sempre, 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 essa conta é feita olhando com prioridade o erro. Depois de definido o valor do erro, é que a gente vai encontrar qual que é o valor principal. Um experimento real, científico, esse número aqui, ó, o ΔX do aparelho, ele costuma ser várias ordens de grandeza menor do que o ΔX estatístico. Como o nosso processo é didático, vamos ainda levar em conta ambos os valores para fazer o arredondamento. Para finalizar aqui, só vou lembrar que sempre a gente faz todos os cálculos levando em consideração todos os algarismos e só no final que a gente faz aquele arredondamento ali, ó, que vem do valor do erro. O erro para a gente agora passa a ser o ponto mais importante para definir a forma de escrever o resultado da medida. Muito obrigado pela atenção de vocês.